Se você sentir isso nos próximos dias, não ignore. Pode ser o aviso mais silencioso e mais perigoso que o seu corpo vai dar. O acidente vascular cerebral, o famoso AVC, raramente acontece do nada. Antes do derrame em si, o corpo manda sinais, pequenos, às vezes até discretos, mas que podem salvar sua vida, se forem notados a tempo. O problema é que muita gente acha que AVC só acontece de repente, igual nos filmes. A verdade é outra. A maioria dos AVCs envia alertas horas ou até dias antes. E quem aprende a reconhecer esses sinais ganha uma chance preciosa, a de evitar uma tragédia maior. E não estamos falando só de sobreviver. Estamos falando de proteger algo ainda mais precioso: sua independência, sua capacidade, falar, pensar com clareza, coisas que parecem garantidas, até o dia em que não estão mais. Hoje, eu vou te mostrar 5 sinais que aparecem antes de um AVC e, mais importante ainda, vou explicar o que cada um deles realmente quer dizer. Você já acordou com uma sensação estranha, como se uma parte do seu corpo estivesse anestesiada, ou sentiu um formigamento do nada, no rosto, na mão, na perna, e achou que era só má circulação ou posição errada? Esse pode ser o primeiro aviso de um AVC a caminho. Quando o cérebro começa a sofrer falta de oxigênio, mesmo que de forma pequena, ele envia sinais para o corpo. A dormência, o formigamento ou até a perda de força de um lado só do corpo, ou em uma parte dele, é um desses alertas. A diferença é que, se fosse apenas má circulação, o desconforto melhoraria rápido ao mudar de posição. Já no caso do AVC, a dormência pode persistir e muitas vezes vem acompanhada de uma sensação esquisita de fraqueza. E aqui entra uma coisa importante que quase ninguém fala. Muitos idosos ignoram esse sinal porque ele não dói, só incomoda. Mas o AVC nem sempre começa com dor. Ele começa com pequenos silêncios no corpo, silêncios que, se forem ignorados, podem custar muito caro. Se você sentir dormência repentina, formigamento ou fraqueza em qualquer parte do corpo, especialmente de um lado só, não espere para ver se melhora. Procure atendimento médico imediatamente. Sua autonomia, sua fala, sua capacidade de abraçar quem você ama podem depender disso. Sua fala perdeu o sentido de repente? Esse pode ser o segundo sinal de alerta. Falar é algo tão automático que a gente nem pensa, não é? Mas em situações de AVC iminente, essa habilidade tão natural pode começar a falhar. E às vezes, de maneira quase imperceptível. O que acontece é o seguinte: o cérebro é quem coordena a fala e a compreensão. Se alguma parte dele sofre uma interrupção no fluxo de sangue, mesmo que pequena, isso pode bagunçar a forma como você se expressa, ou como entende o que escuta. E não estou falando só de gaguejar ou esquecer uma palavra aqui e ali, é algo mais profundo. A pessoa tenta falar, mas as palavras saem embaralhadas, ou entende o que estão dizendo, mas não consegue construir uma resposta lógica. Em outros casos, escuta tudo, mas o significado parece confuso, distante. Esses episódios podem durar poucos minutos, mas já são um grito de alerta vindo do cérebro. Uma história que nunca saiu da minha cabeça é de um senhor de 68 anos que estava jogando cartas com amigos. De repente, perguntou onde estavam as cartas, mesmo segurando-as nas mãos. Todos acharam engraçado, riram, mas horas depois ele sofreu um AVC e perdeu parte da capacidade de fala. Quando o cérebro dá sinais, ele não grita, ele sussurra, e é preciso escutar esses sussurros antes que eles virem silêncio. Por isso, fique atento. Se em algum momento você ou alguém próximo passar a falar confuso, embolar palavras ou não entender conversas simples, não hesite, procure atendimento imediatamente. Cada minuto sem tratamento aumenta o risco de sequelas permanentes. E o mais importante, reconhecer esse segundo sinal pode ser o que vai manter sua independência e sua voz viva para continuar, contando suas histórias, seus sonhos, sua vida. Se está achando este vídeo útil, deixe o like e se inscreva no canal. Isso ajuda a crescer nossa comunidade e assim poder entregar essas informações para mais pessoas. E tem outro detalhe que o corpo costuma revelar, mas dessa vez não é pela fala, é no olhar, e quase ninguém percebe. Tem coisa mais instintiva que confiar nos próprios olhos, mas e quando de repente
Algo no seu campo de visão muda sem explicação. Fica turvo, embaçado, ou até desaparece uma parte da imagem. Pois é, uma alteração repentina na visão pode ser o terceiro sinal. O que muita gente não sabe é que a visão depende tanto do cérebro quanto dos olhos. Quando há uma falha na circulação cerebral, especialmente nas áreas que controlam a visão, o mundo pode começar a sumir diante de você. Pode acontecer de vários jeitos. Visão dupla de repente, perda da visão em um olho só, manchas ou pontos escuros que surgem do nada, sensação de que o ambiente está embaçado, como um vidro, sujo. E aqui mora o perigo. Muitas vezes a pessoa pensa que foi apenas um problema no próprio olho, cansaço, pressão alta momentânea, idade. Mas não é normal perder visão de forma súbita. Nunca foi e nunca será. Conheci uma senhora que, durante o café da manhã, comentou com a filha: "Parece que taparam meu olho esquerdo com uma cortina." A filha, atenta, levou a mãe imediatamente ao hospital. E lá descobriram. Era um AVC isquêmico em fase inicial. Atuaram rápido. Aquela pequena ação salvou não só a visão dela, salvou sua autonomia inteira. Por isso, se um dia seus olhos começarem a mostrar o mundo de forma estranha, não hesite. O problema pode não estar só nos olhos, mas no cérebro, e é agindo rápido que se protege o que há de mais valioso, o seu olhar para a vida, para quem você ama, que para o que ainda está por vir. E às vezes o próximo aviso do corpo não aparece nem no toque, nem no olhar, nem na fala. Ele vem na maneira como você se movimenta, e pode ser ainda mais sutil. Você já sentiu que ia cair, sem nem saber por quê. Nenhuma escada, nenhum tropeço visível. E mesmo assim o corpo fraqueja, balança, trai a confiança que você sempre teve nas próprias pernas. Se de repente você sentir tontura forte, perder a firmeza nas pernas, ou tiver dificuldade de se equilibrar como antes, isso pode ser o quarto sinal de que algo muito sério está acontecendo. E não estamos falando só daquela tonturinha leve quando a gente levanta rápido demais. Estamos falando de instabilidade súbita, mesmo parado. Dificuldade de andar em linha reta, quedas inesperadas, como se o corpo tivesse apagado por um segundo. O que acontece é que o cérebro, além de controlar nossos pensamentos, coordena todo o nosso equilíbrio. Existe uma região chamada cerebelo, lá no fundo da cabeça, que funciona como o centro de comando da nossa estabilidade. Se o sangue para de chegar direito a essa área, mesmo que por minutos, o corpo perde a referência de espaço, peso e direção. Muitas vezes a pessoa tenta dar mais um passo e simplesmente não consegue, ou sente que o chão parece afundar sob os pés. E aqui mora um risco silencioso. Nem sempre quem passa por isso percebe na hora que é grave. Acredita que é só cansaço, desidratação, queda de pressão, mas a verdade é que o corpo está sinalizando que o cérebro não está conseguindo se organizar como deveria. E cada segundo perdido pode transformar um simples tropeço numa perda definitiva da autonomia de andar, trabalhar, viver sem dependência. Se sentir isso, ou ver alguém passando por isso, trate como uma emergência. O corpo está tropeçando, mas é o cérebro quem está caindo primeiro. E o próximo sinal é ainda mais traiçoeiro, porque ele parece algo tão comum, tão do dia a dia, que muita gente nem imagina que seja um grito de alerta do corpo. Todo mundo já teve dor de cabeça alguma vez na vida, mas quando ela é diferente, mais intensa, mais súbita, mais avassaladora do que o normal, é preciso parar tudo e prestar atenção. Esse pode ser o quinto sinal de que um AVC está por acontecer. Uma dor de cabeça forte que surge de repente e parece explodir, sem motivo aparente, pode indicar que um vaso sanguíneo dentro do cérebro está se rompendo, ou prestes a se romper. Essa dor tem características muito próprias. Surge abruptamente, sem aviso, piora muito rápido em poucos minutos, não melhora com analgésicos. Simples, pode vir acompanhada de náuseas, vômitos, confusão mental ou até desmaios. E o erro mais comum: achar que é só uma enxaqueca ou coisa do calor. Ignorar esse aviso pode ser a diferença entre uma vida com qualidade e uma vida cheia de limitações. Porque quando o sangue escapa dentro do cérebro, ele não apenas comprime áreas vitais. Ele pode roubar da pessoa sua fala, sua memória, sua capacidade de se movimentar. Eu sei que é difícil imaginar que uma dor de cabeça possa fazer tudo isso, mas é assim que muitos AVCs começam,
com um incômodo que vai crescendo até tirar muito mais do que o conforto. Se um dia você sentir uma dor de cabeça que não se parece com nenhuma outra que já sentiu, ou se vir alguém descrevendo isso, não hesite, não tente ser forte. Procure socorro imediatamente. Às vezes, salvar sua vida começa com algo tão simples quanto levar a sério a dor que o corpo está tentando te mostrar. Se você chegou até aqui, é porque entendeu que cuidar da saúde é mais do que tomar remédio ou correr atrás do prejuízo. É sobre fazer escolhas conscientes antes que o corpo grite, e uma dessas escolhas começa no prato. Por isso, se a sua meta é controlar a pressão, proteger seu cérebro e reduzir o risco de doenças como AVC, eu quero te mostrar um caminho, um e-book com 500 receitas sem açúcar e sem glúten, pensadas especialmente para quem busca sabor, saúde e prevenção no dia a dia. São receitas simples, práticas e com ingredientes acessíveis, perfeitas para quem quer comer bem, sem abrir mão da leveza e do cuidado. O link estará na descrição do vídeo e nos comentários. E agora, como agir? Mas o que realmente muda o futuro é atuar nas causas que levam ao AVC, enquanto há tempo. E a boa notícia é, mesmo depois dos 60, 70, 80 anos, você ainda pode fazer a diferença na sua saúde. Aqui estão os principais fatores que merecem sua atenção. Hipertensão arterial. A pressão alta é a causa número 1 de AVCs, tanto dos isquêmicos quanto dos hemorrágicos. O problema é que ela não avisa, não causa dor no início, não causa tontura. Às vezes, só se revela quando o estrago já foi feito. Quando a pressão sobe sem controle, ela danifica lentamente as paredes das artérias. Essas artérias ficam mais frágeis e endurecidas. E aí, basta uma crise de pressão para um vaso no cérebro estourar, causando AVC hemorrágico, ou um coágulo se formar e bloquear o fluxo de sangue, causando AVC isquêmico. Controlar a hipertensão não é apenas tomar remédio, é reduzir o excesso de sal escondido nos alimentos, principalmente industrializados, manter o peso saudável, praticar atividade física regularmente, mesmo que seja caminhada leve, e, acima de tudo, fazer o monitoramento da pressão com frequência. Ignorar a pressão alta é dar as costas para sua própria segurança, mas cuidar dela é reconquistar o direito de viver mais e melhor. Diabetes e colesterol alto. O diabetes mal controlado age como um veneno lento para as artérias. O excesso de açúcar no sangue danifica os vasos sanguíneos, aumenta a formação de placas de gordura nas artérias, facilita a formação de coágulos. O colesterol alto atua junto, estreitando os caminhos por onde o sangue deveria fluir livre até o cérebro. A consequência é previsível. Um dia, um pequeno coágulo fica preso em uma artéria já estreitada. E o AVC acontece. Por isso, controlar a glicemia e o colesterol não é apenas para evitar complicações no futuro, é para proteger o cérebro agora, no presente. A boa notícia, com alimentação adequada, medicação orientada e pequenas mudanças no estilo de vida, dá para virar esse jogo. Cigarro, sedentarismo e álcool. Escolhas que podem custar a liberdade. O cigarro não só aumenta o risco de câncer, ele danifica diretamente as artérias, diminui a oxigenação do sangue, aumenta a formação de coágulos. Já o sedentarismo enfraquece o sistema circulatório. O sangue circula mais devagar, as artérias se tornam mais vulneráveis, e o consumo excessivo de álcool desregula tudo, eleva a pressão, aumenta os níveis de gordura no sangue, prejudica a coordenação motora e o julgamento, fatores críticos para a prevenção de quedas e AVCs. Cada cigarro a menos, cada caminhada a mais, cada copo de água substituindo o álcool são passos pequenos para quem vê de fora, mas gigantes para quem quer viver com autonomia. E nunca é tarde para dar esses passos. Ouvir seu corpo. O gesto mais importante para quem quer viver melhor, se existe algo que aprendi em décadas de cuidado com idosos, é que o corpo fala, sempre falou, mas nem sempre foi ouvido. Aqueles que prestam atenção aos seus sinais, que não normalizam dores estranhas, dormências repentinas, tonturas novas, são os que conseguem agir a tempo. Ir ao médico quando sente algo diferente não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Cuidar de si mesmo
Não é egoísmo, é respeito por tudo o que você construiu na vida e por quem ainda quer caminhar ao seu lado. A maioria dos AVCs não acontece sem avisar. O corpo fala, o corpo avisa, e quem aprende a ouvir esses sinais pode escrever uma história muito diferente daquela que o destino parecia traçar. Se você ficou até aqui comigo, é porque entende que sua vida, sua autonomia, sua liberdade de ir e vir, seu direito de escolher seus passos, valem todo o cuidado do mundo. E a verdade é que nunca é tarde para se proteger, nunca é tarde para dar valor aos sinais. Nunca é tarde para mudar hábitos pequenos que fazem diferença enorme. Seu futuro começa nas escolhas que você faz hoje, no cuidado que você decide ter com sua pressão, com seu açúcar no sangue, com o seu próprio corpo, no respeito que você oferece a si mesmo. Aquele respeito silencioso que diz, eu mereço viver bem. Se você sentiu que essas informações podem ajudar alguém que você ama, compartilhe. Uma vida salva começa com uma palavra, um alerta, um gesto de carinho. E me conta, você já passou por alguma situação parecida com esses sinais que falamos? Aqui, alguma vez o seu corpo tentou avisar, e você escutou? Eu vou adorar ler a sua história nos comentários. Por fim, eu agradeceria se você deixasse o like e se inscrevesse no canal. Sua contribuição para o canal ao fazer isso é enorme. E eu fico grato por isso. Cuide de você. Proteja o que você construiu. E lembre-se, pequenos passos hoje evitam perdas grandes amanhã.